Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a esse canal, é o canal Cartas Brancas. O meu nome é Daniele. Hoje nós vamos iniciar o nosso 13º vídeo a respeito do suicídio, a respeito dessa série sobre o suicídio. O tema do vídeo de hoje é consolo bem presente, nós vamos trazer aqui o quanto Deus ele é presente nas nossas vidas em meio às nossas dores, o quanto Deus ele é presente na nossa vida em meio ao sofrimento, em meio às angústias, o quanto ele é real, né? Ele não é um Deus imaginário que está de longe nos observando, não, ele é um Deus real, é um Deus presente, e ele, pelo Espírito, ele se torna um Deus palpável, você consegue sentir a presença dele, você não consegue pegar ele porque ele é Espírito, mas você sente a presença dele. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, peço que você volte aos vídeos anteriores, que você ouça tudo que tem de conteúdo do Espírito neles, que o Deus possa abençoar a vida de vocês através de todos os vídeos, que Ele fale diretamente ao coração de vocês, que vocês sejam curados, restaurados, transformados e salvos, para a honra e glória dEle, para que a gente vá morar no céu, para que nós venhamos a habitar juntos no céu, quando Ele vir buscar a tua igreja. Amém? Bom, dentro desse tema do consolo presente, hoje eu separei um testemunho a respeito de algo que aconteceu comigo recentemente. Eu decidi, entre eu e Deus, assumir alguns propósitos e começar desenvolver algumas questões de ministério pessoal entre eu e Deus. E também, como propósito, eu coloquei mudança em algumas coisas da minha vida. E isso tem sido colocado em jejum e oração, tem sido colocado em propósito mesmo, em clamor, para que Deus transforme cada vez mais a minha vida e me use a favor do reino dele o quanto ele quiser. Só que conforme o tempo vai passando, o inimigo ele se levanta de várias formas para desanimar a gente. Ele levanta pessoas, ele levanta circunstâncias, ele consegue de alguma forma nos trazer pensamentos para desistir, para parar, para desanimar, que não vai dar certo, que não vai acontecer. E eu lembro que essa semana eu vivi algo assim muito intenso, essas últimas semanas, nessa questão de batalha espiritual, de guerra espiritual. E o meu coração ele desfaleceu, Eu entrei num processo assim que o meu corpo, a minha mente, ela cansou. Eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia levantar. Eu sabia que não era fruto de uma depressão, porque eu já tive depressão, mas eu sabia que se aquilo continuasse, ia gerar uma depressão, Ia gerar uma doença. E eu não conseguia nem levantar da cama. E aí eu comecei a orar pedindo que o Senhor me fortalecesse. Eu sempre oro para que Deus me fortaleça, mesmo antes de estar desfalecida, para que Deus venha já construindo em mim estruturas para que quando chegue o dia mal, eu já esteja pronta para lutar e guerrear e vencer com a força que vem do céu. E aí eu pedi para Deus me fortalecer, porque eu não conseguia levantar da cama, eu estava desanimada. Eu percebi que eu comecei a comer mais, Eu dei uma inchada, aumentei um pouco de peso por conta dessa ansiedade, dessa depressão, dessa vontade de ficar só na cama. E eu orei, clamei ao Senhor, orei. Em mais ou menos 5 dias eu fiquei desse jeito. No 5º dia, o Senhor revigorou minhas forças. Ele trouxe uma palavra através da internet. Eu escutei aquela palavra, aquilo me deu ânimo, E uma pessoa muito querida minha me convidou para passar o dia com ela, No mesmo dia que Deus me deu essa palavra, ela havia marcado esse encontro naquele mesmo dia. E eu cheguei lá no almoço, ela sabia das coisas que eu gostava, e no almoço tinha tudo que eu gostava de comer, que me dava prazer e me dava alegria. No café da tarde ela fez mais algumas coisas que eu também amava, e ali eu vi o Espírito de Deus. Eu vi o Espírito de Deus usando a vida dela
para me dar um dia de alegria, para me dar um dia de prazer, de descanso, de conversa leve, um dia de refrigério. Ali eu vi Deus se manifestando através do amor dela, colocando no coração dela, para que ela fizesse tudo o que eu gostasse, para que eu me alimentasse naquele dia com as coisas em detalhes que eu gostava, e Deus usou a vida dela para me trazer um ânimo para continuar a lutar, orar e buscar a presença de Deus e crer nas promessas dele. Então eu não sei, queridos, o que vocês estão passando, mas eu sei que se vocês desanimaram por algum motivo, se vocês estão com esse sentimento de morte, de tirar a própria vida, se vocês estão com esse sentimento de tristeza, de angústia, né? Se vocês estão com esse sentimento de desespero, de solidão, vontade de desistir da vida, de desistir do dom da vida, em nome de Jesus, hoje isso vai ser quebrado. Deus, ele é um Deus de consolo. Ele criou esse vídeo só para te falar que ele é um Deus presente, que ele é um Deus que te ama, que ele vai cuidar de você, que ele vai te tomar pela mão e vai caminhar junto com você. E no momento que os seus joelhos desfalecerem, ele vai te carregar no colo. E eu separei aqui 3 versículos a respeito disso, de um Deus que é um Deus consolo e consolo presente. Nós vamos ler aqui, ok? O primeiro versículo ele está em Lucas, no capítulo 8, do verso 26 ao 29, ok? Diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Navegaram até a região dos Gesarenos, que ficava do outro lado do lago, na frente da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em nenhuma casa, mas vivia nos sepulcros, ou seja, num cemitério, no lugar onde enterrava as pessoas. Quando ele viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e gritou: "O que queres comigo, filho de Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes." Pois Jesus já havia ordenado que saísse do corpo daquele homem o espírito imundo. Muitas vezes os espíritos já haviam se apoderado dele. Ele tinha na mão dele correntes e nos pés também correntes. E foram entregues algumas vezes aos cuidados dos guardas, que não podiam contê-lo. As correntes eram quebradas e ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Olha isso, esse homem era um homem que ele tinha dentro dele uma legião de demônios, ele tinha muitos demônios. A palavra legião significa um exército, na época de César, significa um exército de cerca de 6.000 homens. E quando Jesus pergunta para aquele demônio no corpo do homem quem ele era, o próprio demônio diz: legiões, pois somos muitos. Então acredita-se que no corpo daquele homem tinha cerca de 6.000 demônios. A Bíblia diz que ele já não tinha roupas, ele andava nu, ele não tinha casa, não tinha onde morar, todo mundo já tinha desistido dele. E ele já tinha sido entregue aos cuidados de guardas que o acorrentava e colocava corrente nos seus braços e nas suas pernas, porque ninguém conseguia conter ele. Então ele estava sozinho, ele não tinha casa, ele não estava vestido e ele morava nos sepulcros, ou seja, no lugar de morte. Ele estava habitando no lugar de morte. E diz aqui que ele era levado, no versículo 29, que ele era levado pelos demônios no próprio corpo a viver em lugares solitários. Queridos, isso é o que o inimigo quer para sua vida, essa sensação que você tem de que você está nu, desprotegido, essa sensação de que você tem de que ninguém se importa mais, de que ninguém liga mais. De repente você está como esse homem, não tem mais onde morar, você não tem mais dignidade, você não tem mas ninguém que se importe, ninguém que se interessa. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você se sinta abandonado, solitário, que não tem valor. Só que aqui no final dessa história, Jesus ele mostra que ele iria permanecer na cidade só aquele dia,
É porque as pessoas viram que aquele homem foi curado, se assustou e pediu que Jesus saísse daquela cidade. O tamanho era o poder que foi manifestado, e Jesus entrou no barco e foi. Então Jesus, ele foi naquela cidade e curou só aquele homem, né? Hoje Jesus, ele tá aqui, ele quer curar vocês, ele para o mundo se for necessário por causa de uma pessoa. Ele passa por uma cidade, ainda que seja por causa de uma pessoa. E ele criou esse vídeo para te falar: você não tá sozinho. Eu não vou permitir que esse espírito de morte continue na sua vida. Eu não vou permitir. Eu sou o Deus Emanuel. Eu sou o Deus conosco, o Deus que vive presente, o Deus que é contigo, que é contigo o tempo todo, mesmo que você não enxergue. Eu sou o Deus que estou contigo. E Deus hoje, ele vai te tirar desse laço de morte. Ele vai expulsar esses demônios da tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que você seja livre, que todo poder demoníaco saia da tua vida agora, em nome de Jesus. Todo espírito de morte vai sair, assim como saiu da vida desse homem, na autoridade de Jesus, na autoridade de Jesus agora. Essa solidão, esse sentimento de morte, de desprezo, de descaso que você tem dentro do teu coração, vai quebrar em nome de Jesus, amém? E aí a gente continuando lendo aqui a mesma história, a partir do versículo 35 diz assim, ó. Isso daqui já depois que Jesus expulsou aquela legião de demônios, tá? Do corpo daquele homem. Olha o que aconteceu. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem lhe havia saído do homem os demônios e que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e com juízo perfeito. E então ficaram com medo. Deus, ele quer dar para você hoje dignidade. Deus, ele quer restaurar. Olha o que diz aqui: as pessoas que conheciam aquele cara que andava nu, que já tinha sido abandonado, que já tinham desistido de cuidar dele porque ele dava muito trabalho, Jesus o curou e deu dignidade. A palavra diz que ele estava curado em perfeito juízo e vestido. Deus, ele quer vestir você de novo. Quando ele me fala aqui de vestir o homem, ele me fala de dignificar, ele me fala de restauração, de colocar vestes novas, de colocar uma vida nova, de reconstruir uma nova história. Aleluia! Colocar o homem estar em perfeito juízo significa para mim aqui em que Deus, ele restaurou a mente daquele homem de uma forma tão perfeita, que ele ficou emocionalmente curado, ele foi completamente curado. Então ele não só foi dignificado por fora, ele não só foi dignificado no seu espírito, mas as suas emoções, a sua alma foi sarada, a sua mente foi curada. E é isso que Deus tem para você. Deus é um Deus presente, ele sabe dos abusos que você passou, ele sabe do meio de violência que você veio, ele sabe da tua história de vida, ele acompanha cada momento de dor, ele sabe da causa desse sentimento de suicídio, ele sabe da causa desse sentimento de morte, de desespero, de que você não é digno, de que você não tem valor. Ele sabe a causa, e hoje ele quer deixar a sua mente como ele deixou a mente desse homem que estava demoniado, em perfeito juízo. Ele quer tirar essas crises de ansiedade, essas crises de pânico, de depressão, esse medo que você tem de entrar no quarto. Ele quer restaurar a tua vida, tirar suas inseguranças, te colocar dignidade, te vestir, te revestir com o poder dele. E olha só o que acontece aqui mais pra frente. Então o povo da região suplicou a Jesus que ele se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Então Jesus saiu e regressou. Mas o homem de qual havia saído os demônios suplicou que o deixasse ir, dizendo: suplicou. O homem que havia sido curado, ele suplicou a Jesus que deixasse ir com ele. Mas Jesus disse: volte para a sua casa e diga à sua família o que Deus fez por você. Então aquele homem voltou e anunciou à cidade
verdadeira, o que Jesus havia feito, o que Deus tem para você nessa noite, o que Deus tem para você no dia de hoje não vai ficar em você. O que Deus tem para sua vida nesse momento de cura não vai ficar em você. Você vai ser curado, restaurado, dignificado pelo poder dele, e você vai a nações, seja por meio de vídeos, por mensagens de áudio ou pessoalmente, mas você vai pregar aquele Deus Emanuel, aquele Deus real que é presente em meio às suas dores, e você vai pregar o seu evangelho. Amém? E eu vou deixar só mais um salmo aqui, o Salmo 54, onde Davi fala da presença que Deus ficou no momento de angústia dele aqui, Salmo 54. Deixa eu abrir aqui. Olha só, Salmo 54, versículo 7 diz assim, ó: pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ele te livra de todas, não é de algumas, ele vai te curar por completo, ele vai te restaurar por completo, todo trauma, toda sequela, toda falta de perdão que você não consegue liberar, toda consequência na sua mente, no seu corpo, do tanto de remédio que você já tomou e toma. Ele vai te livrar de tudo, ele vai te curar de tudo, ele vai te fazer renascer, ele vai te tirar de todas essas aflições, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Receba essa vitória, receba essa cura. Eu profetizo vida sobre a tua vida. Eu profetizo cura, restauração. Vamos orar, queridos, para que Deus possa mover algo grandioso através da vida de vocês. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas nas tuas mãos. Eu peço agora que o Senhor venha repreender todo o barulho, Senhor, todo o barulho externo, tudo que venha atrapalhar esse vídeo, tudo que venha causar confusão, contenda, em nome de Jesus. Cala, Senhor, a boca de Satanás, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, haja silêncio para que essas pessoas venham se concentrar, Pai, na oração. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha tomar o coração dela nas tuas mãos, que o Senhor venha tomar a mente, o corpo, o espírito nas tuas mãos, que o Senhor venha ressignificar a história dessas pessoas, que o Senhor venha reconstruir seus pensamentos, livrar ela dos remédios, da insônia, da crise de pânico. Tira essa pessoa, Senhor, desse lamaçal de pensamento de suicídio, que ela seja ressignificada, que ela seja reavivada como esse homem endemoniado, do qual vivia no espírito de morte, de solidão, que era conduzido pelos próprios demônios, diz a tua palavra. Eu expulso todo demônio, Senhor, em nome de Jesus, que está retendo essa vida. Eu profetizo a tua cura, a tua restauração. Eu profetizo, Senhor, que ela vai sentir a presença do teu espírito e nunca mais vai ser a mesma. Recebe a paz do Senhor, recebe a cura, recebe o amor de Deus, porque Ele é um Deus contigo. Amém? E se você sentir vontade no teu coração, queridos, de aceitar Jesus na tua vida, repete essa frase comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida à tua disposição. Eu te aceito como único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo, para que eu more no teu reino, mas que não pare por aqui, porque a minha salvação, em nome de Jesus, vai se multiplicar em salvação na vida de outras pessoas também. Senhor, me leva para o céu, eu te aceito como único, suficiente Salvador. E eu peço que o Senhor tome a minha vida para a honra e glória do teu nome e me use, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus te abençoe, seja livre e liberte outras pessoas. Multiplique o evangelho. Jesus está voltando. Falta muito pouco para ele vir buscar a sua igreja. Então se prepare, se santifique e leve a mensagem do evangelho. Amém? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.